aqui com você nesta tarde de sábado, e nós queremos gravar aqui ou transmitir, para você que está aí nos assistindo nessa tarde de sábado ou nessa noite. Eu não sei qual é o horário que você vai estar assistindo esse vídeo, mas a proposta de hoje é a seguinte: responder aí algumas perguntas que nos foi feita exatamente sobre a nossa biblioteca, os irmãos já nos conhecem, pelo menos alguns deles, ou uma boa parte dos irmãos nos conhece, sabe que nós amamos livros, eu amo leitura, gosto de ler, essa prática nós já fazemos há muitos anos, nós temos muitos conteúdo, livros que adquirimos ao longo dessa jornada aí no Evangelho, Aceitei Jesus com 11 anos de idade, hoje eu tenho 36 anos, sempre servi a Jesus com sinceridade, sempre servi Jesus com fidelidade, tive alguns altos e baixos, mas o importante é que Deus conhece o nosso coração e sabe do desejo e do amor que temos para com a sua obra e para com o conhecimento da sua palavra, É uma área que eu me identifico, é uma área que eu gosto, que é exatamente a área teológica, e essa área teológica me chama muita atenção, o conhecimento bíblico tenho para mim que é de suma importância para as nossas vidas. Então, nesta tarde de sábado, eu quero exatamente poder mostrar aos irmãos e poder responder algumas perguntas exatamente sobre esses livros, Como estão aí as perguntas logo aí na imagem, logo acima, nós temos aí quais os livros que você tem em sua biblioteca, Quais os livros que mais gostou de ler. Fale um pouco sobre alguns livros que você tem e indique alguns, Então nós temos esse objetivo hoje, exatamente de responder essas perguntas. Eu tenho certeza que essas perguntas serão respondidas. Nós não queremos fazer um vídeo muito longo, mas nós queremos apenas mostrar aqui algum conteúdo que nós temos, que julgo eu ser de muita importância aí, para as nossas vidas, ser de muita importância para você, amigo obreiro, líder, pastor, dirigente de congregação, missionário, apóstolo, presbítero, você que está aí sempre pregando, anunciando o Evangelho de Cristo, evangelizando. Eu acredito que o que eu vou mostrar aqui nesta tarde é algo que pode lhe trazer muitos benefícios espirituais em questões de conhecimento, Porque graça nós adquirimos com oração, com jejum, com súplica, prostrados aos pés de Jesus, mas conhecimento nós adquirimos lendo, indo buscar nas fontes confiáveis, fontes que respeitem a coerência dentro da palavra de Deus. Então nesta tarde ou nesta noite, não sei qual é o horário que você vai assistir este vídeo, então eu desejo mostrar a você algum desses materiais, que nós iremos mostrar a você algum desses materiais que nós temos, A nossa biblioteca tem uma quantidade boa de livros que eu adquiri ao longo desses anos, 95% da minha biblioteca já li, Posso dizer que praticamente quase uma grande quantidade de livros li não só uma vez, mas 2, 3, 5 vezes o mesmo livro, Mas antes de falar sobre esses livros de apoio, que livros que nos trazem um conhecimento, quero falar a você sobre a importância da sua Bíblia Sagrada. Você pode ter a quantidade de livros que for, mas nenhum deles substitui a Bíblia Sagrada. Para mim, a Bíblia Sagrada é o melhor de todos os livros. O livro que não pode ser deixado de ler, de ser lido, um livro que tem que ser o livro de cabeceira. É na palavra de Deus que nós encontramos as respostas que tanto procuramos. É na palavra de Deus que nós
adquirimos o conhecimento, do conhecimento da vontade de Deus para as nossas vidas. É na Bíblia Sagrada que nós nos alimentamos, né? Porque o salmista vai dizer que ela é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. A palavra de Deus trazendo para os nossos dias de hoje, ela é farol alto e farol baixo, né? Farol alto, ela é luz para o nosso caminho. Farol baixo, ela é lâmpada para os nossos pés. Então, com isso, nós conseguimos nos conduzir na presença de Deus de uma maneira que traga glorificação ao nome do Senhor nosso Deus. Então, dito isto, deixando isso bem claro, que não importa a quantidade de livros que você possui em sua biblioteca, mas o mais importante deles é a Bíblia Sagrada. Começando pela Bíblia Sagrada, eu quero mostrar aos irmãos, nós temos aqui algumas Bíblias, vou mostrar apenas aquelas que eu mais utilizo, né? Eu acho que é de suma importância, aquela que a gente mais utiliza, né? Eu deixei aqui separada, eu tenho três, né, que eu mais utilizo, né? Eu vou mostrar aos irmãos. Eu tenho aquela bibliazinha que a gente geralmente costuma, acho que todo irmão tem, né? Costuma levar para a igreja, né? Aquela bibliazinha pequenininha, toda surrada, é aquela que a gente costuma levar para a igreja. Essa daqui, de vez em quando nós estávamos indo aos cultos na igreja, até porque nós estamos aí, já não sei nem se é mais quarentena, né? Agora já está com 100 dias já que já estamos em casa, mas geralmente, algumas vezes eu levava essa pequenininha, principalmente quando eu ia para pregar, dar algum estudo, alguma coisa, né? Então nós levávamos essa Bíblia pequenininha, a Bíblia Almeida Revista Corrigida, né? É uma Bíblia que eu carrego comigo, que eu estudo, eu rabisco, tem muitas anotações, rabiscos, né, que nós fazemos no rodapé da Bíblia, para nos trazer aí uma orientação, né? Então eu tenho essa biblinha aqui que a gente sempre utiliza para os cultos. Tem uma outra Bíblia que eu também gosto muito de utilizar para levar para a igreja, é a Bíblia Shed, né? A Bíblia Shed, ela tem uma versão atualizada, da Vida Nova, né? É uma Bíblia que eu gosto muito. As notas de rodapé que ela possui, né? As notas de rodapé que ela possui são notas muito bem explicadas, né? Trazem um conteúdo muito bom, só que ela é atualizada. Ela tem uma linguagem um pouco diferente da linguagem da corrigida, né? Então pode trazer uma certa confusão na hora de fazer uma leitura assim com toda a igreja, ou então até mesmo quando você vai acompanhar. O mais recomendado é que você utilize uma Bíblia igual a leitura comum, né, que os irmãos fazem, né, revista corrigida, né, Almeida Revista e Corrigida, que é a mais comum que os irmãos utilizam. Agora eu utilizo essa daqui mais para pregar também, né, a Bíblia um pouquinho maior, com notas de rodapé, não tem harpa, mas é uma Bíblia que eu gosto de ter muito, adquirir ela, e eu gosto muito dela, né. É uma Bíblia para estudo, né, que eu utilizo muito para estudar a palavra de Deus. E uma outra Bíblia que eu quero mostrar para os irmãos, eu tenho certeza que você já ouviu, né, que é a Bíblia Palavra-Chave, né. Os irmãos já com certeza já viram essa Bíblia. Ela traz o hebraico, ela traz o grego, traz a exegese dessas palavras, nos trazendo uma compreensão melhor do significado das palavras dentro das línguas originais, sendo o Antigo Testamento em hebraico e sendo o Novo Testamento em grego, fazendo alguns ponteamentos a respeito do aramaico também, né? E é muito boa esta Bíblia. Recomendo a você que é professor da escola bíblica, recomendo a você que é pastor, que é líder de congregação, né? Você que tá aí na vida acadêmica de teologia, então é uma Bíblia muito importante para que você possa ter em sua biblioteca. Nós temos a Bíblia do Expositor e temos a Bíblia da Escola Bíblica Dominical, também uma ferramenta extraordinária para professores da Escola Bíblica Dominical. Bíblia da Escola Bíblica Dominical você não pode deixar de ter na sua biblioteca, que vai lhe auxiliar nas lições, vai lhe auxiliar na superintendência da escola bíblica, tá bom? Para começar, primeiramente falando de Bíblia, né, da Palavra de Deus. Os livros nós não iremos ver agora, mas deixando bem claro que
o maior de todos os livros é a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada ela não pode ser deixada de lado, né? Não podemos ler apenas esses livros e esquecer da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada ela é o manual de orientação, né? É uma frase muito bem colocada de um comentarista da Escola Bíblica Dominical. Ele diz que nem tudo que é teológico é bíblico, mas tudo que é bíblico é teológico, né? Que maravilha! Nós aprendemos muito a esse respeito. Eu quero começar aqui com alguns livros que eu gosto muito e eu desejo indicar aqui aos irmãos para que você possa adquirir, principalmente a liderança da igreja, né? A liderança da igreja, eu sei que os livros que eu vou mostrar aqui aos irmãos, ele tem um segmento um pouco voltado às questões da Assembleia de Deus, né? Eu quero começar aqui com um livro muito interessante, né? É um livro muito interessante que é exatamente esse aqui, ó. Mecânica da Salvação, Arminianismo, né? A Assembleia de Deus, ela tem 95% das suas doutrinas baseada dentro da visão arminiana, né? Alguns teólogos vão nos dizer que a Assembleia de Deus não é arminiana, né? Mas fica um pouco difícil da gente acreditar, ter essa convicção, exatamente por causa de 95% da declaração de fé da Assembleia de Deus é arminiana, né? O Armínio cria no livre-arbítrio, mas também na responsabilidade humana, né? E nós cremos da mesma forma. Então, o pastor Silas Daniel, que é o escritor deste livro aqui, ele diz que a Assembleia de Deus é arminiana. Alguns outros teólogos, até mesmo dentro da Assembleia de Deus, eles dizem que a igreja, a Assembleia de Deus, é bíblica pentecostal. Bom, eu confesso aos irmãos que quando eu ouvi isso, eu não sei de onde é que foi tirado isso. Mas a minha vida toda a gente passa a compreender que Deus ele respeita o livre-arbítrio, né? Que a humanidade é pecadora, que Deus foi o que propôs em salvar o ser humano, o agente da salvação é Deus, mediante a fé do indivíduo, né? Deus oferece a salvação. Mas esse aqui é um grande livro, que traz todo o contexto exegético, doutrinário e histórico de Armínio e dessa doutrina, né? A mecânica da salvação. Como que se dá a salvação, né? Nós aprendemos que a salvação, quando eu estou dando aula, principalmente sobre salvação, né? Nós aprendemos que salvação se dá em 3 tempos. Fui salvo, sou salvo e serei salvo, né? Então, neste livro nós aprendemos exatamente todo o processo da salvação. Dentro ainda desta linha de salvação, também quero apresentar aos irmãos uma obra, né? Uma obra também voltada ao arminianismo, né? Que é as Obras de Armínio, né? Volume 1, volume 2, volume 3, né? Obras de Armínio. Recomendo estes livros, né? Exatamente porque ele trata sobre a questão da salvação, não só da salvação, mas toda a sistematização dessas doutrinas da salvação, do pecado, do processo da santificação. Todo esse material você encontra aqui dentro, né? É muito bom. Volume 1 e 2 e 3 vai falar sobre a biografia de Jacó Armínio, né? E a sua teologia, a sua sistematização dessas doutrinas que nós cremos, que nós acreditamos. Então, recomendo aí na sua biblioteca que você tenha essas Obras de Armínio, tá bom? Então, eu tenho outros livros aqui que eu gostaria de mostrar aos irmãos também, tá?
enciclopédia. Com certeza você já viu essa enciclopédia, né, em algum lugar, ou então alguém recomendando essa enciclopédia. É de R.N. Chaplin, PhD. O homem era PhD em teologia. Enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia. Irmãos, esse daqui é uma enciclopédia de 6 volumes. Acho que dá para os irmãos verem aí, ó. 6 volumes. Esse daqui é o volume 1, né? Aí vem o volume 2, volume 3, volume 4, volume 5. São 5 volumes dessa enciclopédia completa. É extraordinária. Nessa enciclopédia aqui você encontra tudo voltado à Bíblia Sagrada. É ótima fonte de consulta esta enciclopédia, né? Existem outros livros, outras enciclopédias também, mas essa daí eu gostei muito depois que eu adquiri ela, né? Eu quero também mostrar aqui aos irmãos uma obra que é do mesmo autor, né? Uma obra que é do mesmo autor. Esse daqui, ó. Extraordinário. Novo Testamento interpretado versículo por versículo. Editora Agnus, né? Não é CPAD, é Editora Agnus. Tá aqui. É o mesmo autor daquela enciclopédia, né? R.N. Chaplin, PhD em teologia. Aqui é o Novo Testamento interpretado versículo por versículo. Ele traz o grego aqui, traz o significado das palavras, traz a explicação de cada versículo, de cada perícope, de cada palavra. Ele traz as visões e as interpretações que existem e qual é a interpretação mais coerente com a palavra de Deus. Esse daqui é o volume 1, né? O volume 1, que é Mateus e Marcos. Ó, aqui é só 2 livros, hein? É Mateus e Marcos. Ó a grossura, né? A grossura. Então, nós temos mais 1, 2, 3, 4 volumes desses, né? Eu acho que ele é 4, ou é 5 volumes ou é 6 volumes, né? Desse material. Eu tenho vários comentários bíblicos aqui, né? Eu comecei a minha biblioteca com um comentário bíblico, né? Eu comecei a minha biblioteca comprando pequenos comentários bíblicos. Desse mesmo segmento, comentário bíblico também, vou pegar aqui na prateleira. Nós temos aqui esse daqui, ó. O Antigo Testamento interpretado versículo por versículo, o mesmo autor, Chaplin, da mesma editora, tá vendo aí? Editora Agnus, só que esse aqui é o Antigo Testamento. Esse daqui é o Novo e esse é o Antigo. Nós temos outros comentários também, deixa eu pegar aqui um outro aqui. Ele é um comentário do Novo Testamento, né? Que coisa boa, eu gostei demais dele. Ó, aqui, ó. Comentário Bíblico Pentecostal do Novo Testamento, volume 1, que vai de Mateus a Atos, e volume 2, que vai de Romanos a Apocalipse. Um outro livro para você, meu irmão, amigo pastor, evangelista, obreiro, que tem interesse na área da defesa da fé, da apologética, né? Eu tenho aqui, também recomendo, de Norman, com certeza você já viu esse, Enciclopédia de Apologética, né? Aqui ele traz exatamente uma resposta aos críticos da fé. Aqui ele dá uma resposta porque Jesus é Deus, né? Porque existe a Trindade, porque o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo não é uma força, mas o Espírito Santo é uma pessoa, a terceira pessoa da Trindade. Vai falar sobre a divindade de Jesus, né? Muito bom. É um livro extraordinário que você não pode deixar de ter aí na sua biblioteca, exatamente por causa que ele nos orienta, nos ensina como defender a nossa fé. Então, eu quero aqui mostrar aqui rapidinho os dicionários. Existem 2 dicionários, além da enciclopédia de Norman Chaplin, né? Além da enciclopédia, tem 2 dicionários que eu gosto muito de utilizar. O primeiro deles é esse aqui, ó, grandão aqui, ó. Com certeza você já ouviu ele aí, até nas revistas da Escola Bíblica Dominical, tem a indicação dele, né?
aqui é indicadíssimo, né? Wycliffe é um dicionário, olha a grossura desse dicionário. É um dicionário que eu tenho para mim que é muito bom, é extraordinário. Ele tem o significado das palavras no grego, no hebraico, a aplicação daquela palavra, o que significa aquela expressão. Muito bom mesmo. Li, né? Com certeza os irmãos também já viram, né? Ó, Vini, né? Com certeza os irmãos já viram esse dicionário por aí, né? Dicionário Vini, o significado exegético expositivo das palavras do Antigo e do Novo Testamento. Né? Aqui tem o grego, aqui tem o hebraico e tem o significado exegético, a aplicação daquela palavra, para que aquele texto torne-se um pouco mais claro, para que você compreenda o que o escritor quis dizer, o que o autor quis dizer com aquela palavra, né? Uma profundidade muito maior. É muito bom você adquirir. Esses dois dicionários aqui são os que eu mais utilizo. Um livro que eu gostei muito de ler e gosto até hoje, além da Bíblia Sagrada, é óbvio, né? Tem um livro aqui que eu gostei muito de ler, esse daqui, ó, Manual do Pentateuco, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, né? Muito bom. É um material, só que ele tem uma linguagem acadêmica, uma linguagem um pouco mais rebuscada, uma linguagem de um nível um pouco mais alto, né? Esse livro aqui eu recomendo para aqueles que já tem algum caminhar já dentro da área da teologia, já tem alguns anos que trabalham com esse tipo de coisa, né? Com a teologia. Porque esse livro aqui, irmãos, é extraordinário. É muito bom. Ele traz aqui, esse meu aqui é a segunda edição, né? É a segunda edição, muito bom mesmo. Ele traz o significado do Pentateuco, ele traz o que o Pentateuco significa para os judeus, o que o Pentateuco significa para a igreja, qual é o verdadeiro sentido de Gênesis, de Êxodo, Levítico, de Número, Deuteronômio, né? O que as palavras querem dizer, o significado das palavras, e é extraordinário. Ele faz um detalhado, né, sobre a profundidade do Pentateuco. Um livro também que adquirido recentemente, né, também é esse aqui, ó, Ensino Bíblico das Últimas Coisas. Editora CPAD, é um clássico, né? É um clássico, uma reedição do livro Nosso Destino, né? De Stanley M. Holton, né? Um escritor extraordinário, uma linguagem muito fácil de ser compreendida também, tá bom? Então eu recomendo, você que gosta de escatologia, quer compreender um pouco mais sobre a doutrina das últimas coisas, sobre os últimos acontecimentos, né? Nós estamos aí num momento caótico aí da humanidade, né? O ano de 2020 veio com vírus, né? Precisa ser resetado e começar tudo de novo, né? Mas esse livro aqui nos traz muito conhecimento também, tá? É uma linguagem também fácil, né? Uma linguagem bem teológica, fácil de ser compreendida, e nos traz nos traz conhecimento de uma forma muito fácil de compreender. É muito bom. Editora CPAD, você puder adquirir, adquira esse livro, que vai ser uma bênção na sua vida, viu? Um outro também voltado à escatologia é esse aqui, ó, um dos meus primeiros livros, né, que eu gosto muito. Não é da editora CPAD. Eu não tenho só livros da CPAD não, tá, irmãos? Sou assembleano, gosto da CPAD, mas tem livros da editora Águia, da editora Vida, da Betel. Ok, esse daqui é da Betel. Esse aqui é da Betelzinha, aqui, o peixezinho aqui é da Betel, né? Revelando os Mistérios do Apocalipse. É um livrinho pequeno, tá vendo aí? O bichinho chega a estar até amarelinho já as folhas. Um livrinho pequeno. Tava lendo ele por mais uma vez, aqui, ó, a etiquetazinha aqui do local onde eu tava lendo, né? Aqui, ele é um livro que vai nos falar versículo por versículo do livro de Apocalipse. Que livro extraordinário, muito bom. Ele traz tabelas, tá vendo aí, ó? Traz diagramas, né? Ó, as tabelazinhas que eles trazem, deixa eu ver se dá para mostrar melhorzinho assim, ó.
Ele traz as tabelas, tá vendo? E é muito interessante. Ele explica versículo por versículo, trombeta por trombeta, né? Explicando detalhadamente cada acontecimento, né? Esse livro eu adquiri no dia 28/9/2002. Tem bastante tempo, né? Os meus livros eu procuro ter um zelo, porque é uma fonte de conhecimento, né? Podem tirar tudo de nós. Pode querer desprezar a gente, pode querer descartar a gente, mas o que nenhum homem, nenhum ser humano consegue tirar da gente é o conhecimento, né? Então, adquira esse livro. Para pastores de igreja, eu quero mostrar aqui algum material para vocês que lhe auxiliarão no diagnóstico de problemas, na resolução de conflitos, na leitura corporal e psicológica dos seus membros. Às vezes, uma certa atitude é explicada pelo comportamento da pessoa, sobre a personalidade da pessoa. É exatamente esse aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui. Psicologia pastoral. Jamiel de Oliveira Lopes. Esse homem aqui é extraordinário. Um livro que nos traz uma clareza sobre o conhecimento humano aliado ao ministério, né? Aqui ele vai falar sobre os temperamentos, vai falar sobre a forma como cada um aprende, vai falar sobre a ansiedade, vai falar sobre a relação interpessoal entre as pessoas, as visões de cosmovisão que as pessoas possuem acerca do mundo, né? Cosmo, mundo, visão, enxergar como as pessoas enxergam o mundo, como o temperamento das pessoas influenciam em seu comportamento, né? Gente, esse livro aqui tem que ser um livro que todo pastor tenha na sua biblioteca. Esse livro aqui é extraordinário. Eu comprei ele no dia 2 de fevereiro de 2018. 2 de fevereiro de 2018. Pensa num livro bom. Já li mais de uma vez. Aí, o conhecimento desse livro fica na mente da gente, né? Aí, quando você está na igreja, você se depara com alguma situação, logo você lembra, é uma coisa, irmão, você lembra do livro. E você sabe o porquê daquela situação e como resolver aquela situação. Gente, é muito bom, né? É um livro que eu recomendo a todos os meus queridos amigos obreiros, pastores, né? Tenham esse livro, vai lhe auxiliar muito na resolução de conflitos. Nós estamos vivendo em tempos muito difíceis, né? Muito complicado esse tempo que nós estamos vivendo, e vai lhe auxiliar muito. Lembrando a você, querido irmão, que todo livro ele deve ser lido junto com a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, ela é a luz para o nosso caminho, ela é a luz para a nossa vida, ela é o alimento para a nossa alma, ela que nos conduz no sentido de guia, de direcionamento, né? Essa é a palavra certa. Ela nos direciona para o caminho e para a vontade de Deus. Então, não deixe de ler a sua Bíblia. Tenha todos os livros que você quiser ter, mas não deixe de ler a sua Bíblia. Um outro livro também que eu me apaixonei em ler, eu fiz um propósito de ler esse livro em 30 dias. Foi um desafio muito grande para quem trabalhava durante o dia e fazia faculdade à noite, mas eu consegui em 30 dias. Li esse livro aqui, ó, conhecidíssimo, né? Aí, História dos Hebreus, Flávio Joséfo, pequeno. É o pequeno esse livro aqui, né? Gente, que livro extraordinário, né? Com certeza você já viu alguns pregadores citá-lo, né? Alguns pregadores fazer menção desse livro, e eu tenho certeza que se você adquirir esse livro e ler, você vai compreender muita coisa do Antigo Testamento, até porque ele narra, né? Ele tem conteúdos de Gênesis e vai narrando a história, vai narrando conteúdo histórico, tá, irmãos? Conteúdo histórico,
Ele vai narrando até o ano 70, até a destruição do templo no ano 70, né? Aqui tem muitas curiosidades históricas que não tem na Bíblia, que a gente acaba compreendendo, né? Por que da guerra e por que aquele exército venceu aquele outro exército, qual foi a estratégia que ele utilizou o arqueduto de água para se infiltrar dentro da cidade. Gente, é extraordinário, conteúdo histórico esse aqui, né? Muito bom, também muito bom para quem gosta do conceito de enciclopédia, da história da igreja, sobre as regras de fé e prática, como surgiu os concílios, o que foi resolvido nos concílios ao longo da história da igreja, quem são os pais da igreja, né? Aqui, ó, Enciclopédia, a História Teológica da Igreja Cristã, editora Vida Nova, viu? Eu não tenho só livros da CPAD, não. Eu tenho livros da Vida Nova. Muito bom. Esclarecedor. É o pequeno também, né? Muito bom, né? Esses aqui são livros mais de consulta. É muita coisa boa mesmo, tá? Tem até aqui, ó, eu estava até dando uma consulta aqui, ó. Estava consultando, né? Muito bom mesmo, né? Na época eu estava aqui, deixa eu ver o que eu estava vendo aqui. Sobre o indeterminismo, né? Eu estava lendo sobre o indeterminismo, né? Muito bom. Você não pode deixar de adquirir essa obra para ter em sua biblioteca. Muito bom. Olha aqui. Esse daqui é extraordinário também. Aí, ó. Faces do Novo Testamento e do Antigo Testamento. Irmãos, arqueologia. Gente, que coisa extraordinária, né? A Bíblia também é interpretada com a ajuda da arqueologia. A arqueologia nos ajuda muito na compreensão dos fatos da Bíblia Sagrada, né? Aqui é um conjunto de pesquisas, as mais recentes pesquisas que foram feitas, os mais recentes achados arqueológicos que comprovam e trazem a veracidade de alguns fatos da Bíblia e nos trazem curiosidades, coisa extraordinária. Tem muito livro aqui, tem muito livro. Um livrozinho muito bom também, ó, deixa eu mostrar aqui para os irmãos. Aqui, ó. Conspiração gnóstica. Aqui ele faz uma narrativa sobre o período do apóstolo João, o que levou João a escrever tanto o Evangelho como as suas 3 epístolas. Quem eram os gnósticos? E será que existe isso até hoje? Aqui nesse livro aqui ele diz, né? Aqui, ó, você que gosta de arqueologia, de costumes, aí, ó, dos usos e costumes dos tempos bíblicos, né? Vou ficando por aqui, tá bom? Que Deus abençoe a todos, né? Lembre-se, torno a falar novamente. Querido, a Bíblia Sagrada é o maior de todos os livros, né? Existem muitos céticos que desmerecem a Bíblia Sagrada, dizendo que ela é apenas qualquer tipo de livro. Não, querido. A Bíblia Sagrada é a palavra do Senhor nosso Deus. Ela é a orientação para as nossas vidas. Ela é a orientação de uma vida moralmente que agrade a Deus. Ela é a lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. Você não pode deixar de ler a sua Bíblia. Se alimente a cada dia. Estamos vivendo em tempos difíceis, estamos vivendo em tempos trabalhosos e você precisa do alimento. O alimento verdadeiro está contido na palavra de Deus. Não está contido em visões, em revelações, em profecias, né? Esquece esse negócio, querido. Nós estamos vivendo em tempo que você precisa se alimentar da palavra de Deus. Não estou dizendo aqui que eu sou contra isso. Creio nos dons espirituais. Creio na manifestação de visões, de interpretações de língua, de profecia, né? Creio nos dons espirituais. Sou pentecostal. Creio no batismo com o Espírito Santo. Creio nos dons espirituais.
né? Mas só que hoje em dia, o pentecostalismo de hoje em dia está muito diferente do que é realmente o pentecostalismo dentro da palavra de Deus. Então, cuidado, cuidado. Não substitua uma boa leitura da sua Bíblia Sagrada por profecia. Se você quer saber a resposta de algum problema, vá para a oração e vá para a leitura da sua Bíblia que você tem na sua casa.